Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e esperando programadores criarem a vida agora. E eu sou o Paulo Silveira, programador e instrutor na Lura Cursos Online de Tecnologia. Hoje a gente vai ver como foram feitos os primeiros robôs orgânicos e vivos. E antes de tudo, se você tá com aquela mistura de medo e paixão pelo futuro da humanidade com esses robôs, vale lembrar que a Alura, que colabora com os episódios com a gente, tem uma formação completa em Data Science e outra em Inteligência Artificial, além de cursos de Internet das Coisas e novos cursos sendo lançados para Ciência de Dados, em Medicina, no âmbito jurídico e muito mais. Então se matricula agora com 10% de desconto e se prepara para o futuro em alura.com.br/promoção/supertech. Construir a vida sintética como um corpo de silício, um computador para o qual a gente pode transferir a nossa mente, pode ter várias vantagens. Máquinas que abrigam a vida talvez sejam a melhor forma de a gente explorar o espaço sem sermos limitados por esse monte de carne e células que não se dão bem no vácuo, com radiação, no frio ou uma viagem de milhões de anos. Mas o inverso também pode ser interessante. Construir organismos que podem ser programados para fazer uma função, robôs feitos de carne e osso, pode ser uma forma de a gente ter máquinas microscópicas que são capazes de explorar um ambiente, detectar moléculas interessantes ou perigosas, transportar remédios para alguma parte importante do corpo ou fazer cirurgias absurdamente precisas e por aí vai. As células podem ser motores e até outros componentes robóticos muito menores e mais eficientes do que a gente sabe fazer com metais, por exemplo. E construir e programar robôs vivos pode depender do mesmo mecanismo que já gera organismos autônomos originais, a evolução. A vida pode parecer bem complexa, só que ela vem de processos e partes relativamente simples interagindo. A evolução parece uma coisa distante, misteriosa, só que a gente pode reproduzir o que ela faz com poucas linhas de código e tirar um bom proveito disso. Ela depende de 3 processos básicos: reprodução com erros, que gera diversidade e uma seleção de algumas dessas formas. E programas de computador podem fazer o mesmo, como a gente já viu no episódio Se Vírus de Computador São Vivos. Algoritmos genéticos ou algoritmos evolutivos fazem isso. São uma forma de criar e otimizar soluções por conta própria que podem ser bem diferentes do que a gente faz conscientemente. Pode parecer estranho deixar o acaso criar um desenho, só que esse desenho pode ser bem complexo e funcionar muito bem se a seleção que a gente aplicar for boa. Esses algoritmos podem gerar desenhos que acabam sendo mais robustos e funcionam em condições bem mais variadas do que humanos são capazes de fazer com o nosso processo criativo. Como a antena que a NASA arrumou para os seus satélites. Ao invés de alguém engenheirar a solução na mão, fizeram um programa que gerava desenhos de antenas com algumas modificações feitas por acaso, uma reprodução com variabilidade, e cada formato de antena era testado e aqueles que funcionavam melhor passavam de novo por modificações por acaso. A seleção de algumas formas que eram testadas e modificadas de novo e assim por várias gerações até chegarem em uma antena que funcionou muito bem, que podia ser apontada em várias direções e ainda assim captava sinais de vários tamanhos graças a um desenho que experts nunca teriam bolado, assim como na evolução biológica. E o mais curioso é que eles não precisam ser usados só para criar circuitos e equipamentos elétricos. Esses algoritmos também podem ser usados para recriar o que a vida faz. Foi assim que 2 grupos de pesquisa, um de Cornell e outro da Universidade de Wyoming, criaram os primeiros robôs evoluídos com partes moles, ou melhor, os primeiros robôs virtuais que evoluíram a locomoção com tecidos como os nossos. Eles começavam as simulações virtuais com um cubo feito de vários bloquinhos que imitam como o nosso corpo é feito de células. Os blocos podiam ser feitos de 4 tipos: músculos que contraem e depois expandem, músculos que expandem e depois contraem, partes moles que dão suporte como a nossa cartilagem e partes duras que dão suporte mais rígido como os nossos ossos. E tinham que caminhar de um lado para outro. Cada cubo podia se reproduzir gerando cubinhos com algumas alterações, um tipo de bloco diferente, ou perder ou ganhar pedacinhos. Aqueles robôs que caminhassem mais longe ou mais rápido de um lado para outro eram selecionados para se reproduzir e competir no ciclo seguinte. Depois de várias gerações, espontaneamente surgiram várias formas que lembram seres vivos de maneira bem estranha. Alguns pulavam, outros galopavam, outros se arrastavam, outros marchavam e por aí vai. Todos desenhos que ninguém criou ou desenhou conscientemente. Desenhos que a própria evolução deu conta de gerar.
Com o tempo, fizeram programas ainda mais elaborados que podiam imitar até os impulsos nervosos dos animais para ver como a evolução podia criar uma locomoção parecida com o que a gente vê no mundo real. E falando em mundo real, esse era o próximo passo, testar no mundo real desenhos evoluídos em computador. E foi o que a gente viu no começo de 2020 com os Xenobots, bots construídos com células de rã de unhas africana, Xenopus levis, que passaram por passos de evolução sintética e foram além. Primeiro, simularam os cubos, feitos de bloquinhos que podiam contrair ou não, e depois que chegaram em vários desenhos selecionados para fazer uma função, como andar ou recolher sujeira, colheram células de coração que podiam se contrair ou células de pele que davam a resistência e montaram os robozinhos evoluídos na vida real. E eles reproduziram o comportamento que evoluiu no computador primeiro. Por enquanto, a gente ainda está nos primeiros passos meio toscos desse tipo de construção. Os Xenobots foram feitos com células extraídas manualmente, e por isso mesmo só podiam ser feitos com 2 tipos de células e com misturas relativamente grosseiras. Só que a gente está aprendendo a fazer outras 2 coisas muito bem, que com certeza vão ser úteis aqui. Nessa versão fantástica do futuro para o qual a gente está caminhando, a gente está aprendendo a transformar células embriônicas em vários outros tipos de células, ou mais rígidas como o osso ou a cartilagem, ou outros tipos de músculos e por aí vai, e estamos aprimorando impressoras 3D para imprimir órgãos inteiros depositando as células bonitinhas, uma em cima da outra, que vão poder gerar estruturas bem mais complexas do que essas feitas à mão. Com tudo isso junto, em pouco tempo a gente deve ter desenhos de robôs evoluídos no computador, capazes de fazer funções bem mais complicadas que podem ser impressos em laboratório e postos para trabalhar. Vai ser muito irônico se no futuro algumas das máquinas mais complexas que a gente fizer não forem desenhadas conscientemente com um design inteligente feito por nós criadores, mas sim máquinas evoluídas com uma mistura de acaso e seleção natural como nós fomos desenhados. Serão máquinas imperfeitas, mas bastante capazes, que com certeza vão lembrar seus criadores. E nesse episódio, um livro que eu não cito diretamente, mas dá ótimas ideias sobre o tema, é o Logo Logo, da Kelly e do Zach Weinersmith. Ela é cientista, ele é cartunista, e juntaram os poderes para os dois fazerem um livro muito legal que discute tecnologias que estão sendo desenvolvidas e logo logo vão fazer parte do nosso dia a dia, com a biologia sintética e impressão de órgãos. Eu recomendo demais, é super acessível e bem engraçado. E vou terminar juntando tudo e respondendo uma pergunta do Nerdologia Tech passado, onde a gente falou sobre como é feita a prova do Enem com um baita jabá coletivo, que é a pergunta do The Dragon sobre técnicas de estudo. Tem 2 episódios muito legais do Hipsters Tech, o podcast do pessoal da Kaelon e da Alura, um sobre cultura de aprendizado e outro sobre produtividade, onde eu participei e a gente falou justamente sobre isso, como estudar e como se organizar para estudar, que de uma maneira bem geral também se aplica ao Enem. E se você quer saber como que eu estudo para fazer o Nerdologia em geral, tem um vídeo no meu canal pessoal sobre isso. Visite lá. E terminando com uma pergunta, que outro tipo de tecnologia médica futurista você quer ver explicada por aqui?